Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes de eu falar da minha convidada especial, porque a gente vai falar aqui de educação, tá? Do tema educação. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você coloca aí, coloca nos comentários, que eu vou passar para ela responder depois, tá? Se precisar. Mas eu tô aqui como especialista em educação, muito mais que especialista, ela é apaixonada por esse tema e trabalha muito. Então, tô aqui com a minha querida Rose Schettini. Olá, Rose, que delícia ter você aqui. Prazer imenso. estou muito feliz de estar aqui com você também, Cláudia. De um ambiente um pouco mais formal, mas da história que eu vou contar que você já conhece há muito tempo. Ah, que bacana. Rose, esse ambiente aqui, esse estúdio, ele é muito bacana, porque quando eu criei o Ela Invest é para ter voz feminina, para a gente falar nesse mercado de investimento, né, que é tão dominado por homens. Uhum. E se a gente não falar, se a gente não criar referências, como é que a gente fica, né? A Parabéns. gente tem que inspirar, motivar, mas a gente tem que dar o exemplo também, não é isso? Verdade. Então, esse ambiente aqui é nosso, é para a gente falar, Maravilha. é para a gente falar, e para mim, tema de educação é muito importante, e ter você aqui para falar disso, um presente. Eu estava lendo aqui um pouquinho da sua mini bio. Você é psicóloga, mestre em psicologia, doutora na área de linguística. Enfim, você tem a FEDUC, você é uma especialista, você é diretora estatutária do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Educação. Enfim, né? Somos múltiplas, você é múltipla. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da tua jornada, por favor. Ótimo, Cláudia. Falar da minha jornada profissional, eu tenho que estar falando da minha jornada pessoal. Que bom. Porque a FEDUC, como você mesmo falou aí, né, é uma faculdade que eu montei, eu criei, mas ela só existe porque eu tenho uma história que fez ela existir. Então, eu sou uma mulher da elite hoje, né? A gente vê uma mulher branca da elite, com todos os privilégios, mas eu vim de uma periferia muito perigosa do Rio de Janeiro. É mesmo? Exatamente. Uma família pobre, eu não estou romantizando a pobreza, não é isso, Tá. mas a gente precisa falar qual foi o caminho que eu cheguei Você até veio aqui. de onde? Eu vim do Rio de Janeiro, de Madureira. Madureira. Então, tem lá a Cascadura, Madureira, ali pertinho de Bangu. A gente costuma falar assim, onde saem as melhores pessoas? É o subúrbio do Rio de Janeiro. Como em qualquer lugar aqui do Brasil, na periferia, a gente tem pessoas muito potentes. Claro. Né? Então, Incríveis. eu consegui uma bolsa de um estudo, né? Estudei de uma forma bem gratuita, numa escola de elite do Rio de Janeiro. Então, foi um professor, Paulo Armando, que abriu uma porta diferente para mim. Então, eu vim estudando, fiz todo o meu fundamental ensino médio, e foi esta bolsa de estudo que me levou a cursar psicologia numa federal. Então, já começa aí uma história. Então, foi tudo gratuito. Né? Oportunidades. Exatamente. Então, a gente precisa olhar para as cotas. Tem muita gente que é contra a cota nesse país. Então, eu sou a favor, que eu sou filha da cota. Né? Então, estudei de graça. E aí, fui para a federal, porque eu estudei numa escola que me permitiu chegar para a federal. Fiz meu mestrado ganhando, meu doutorado Também? Tudo. Tudo. Então, meu estudo, ele é uma união de uma oportunidade que me deram. Já entendi a FEDUC. Sabe? Já Não entendeu. sabia dessa história, olha. E, lógico, de um contexto formativo. Claro. Né? E também tem, né? A gente também não pode minimizar o esforço do sujeito de querer furar nuvens. Então, o tempo todo, eu queria furar aquela nuvem. Eu não queria ser uma cobradora de ônibus, que meu pai era motorista de ônibus. E no Rio a gente chama cobradora. Então, eu falei, eu não quero. E fui dando meus pedidos para ganhar bolsa de estudo. Ganhei bolsa de estudo de inglês, de francês e desses colégios. Então, isso, Cláudia, fez com que eu tivesse outros contatos, né? Outras oportunidades, e ver um mundo diferente que não de um subúrbio do Rio de Janeiro. Com isso, com título de doutor, eu comecei a trabalhar em universidades. Mas você sabe quando você acorda, Cláudia, e fala assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E vem o tal do propósito que a gente muito fala, né? Exato. Esse propósito, ele bate Ele forte. bate forte. Quando ele bate forte, a gente muda a trajetória. Sim. Então, eu já estava em São Paulo, que meu marido veio transferido,
E aí a gente também, vamos colocar um pouquinho também dessa relação de casal. O homem é transferido, a mulher vai junto. Sabe que a gente está falando? Eu vim junto para São Paulo e deixei todo o meu trabalho lá da universidade. E comecei a trabalhar aqui em universidades de muita qualidade, que era a PUC, e também fui para a USP. Mas você sabe, né? Acordava, eu não via as Rosiméries, sabe? Eu via outras mulheres magníficas, mas eu não via a Rosemary. Então, eu resolvi buscar as Rosiméries que estavam aqui em São Paulo e montei a FEDUC. Tá. Então, a FEDUC é a Faculdade de Educação, que acolhe, esse é o nome que eu falo, e eu uso com muita tranquilidade, eu acolho todas aquelas Rosiméries, ou os Robsons, que é o nome do meu irmão, o Pedro Augusto, a Rosângela, que estão lá na periferia, que só precisam de uma oportunidade. Então, a FEDUC, ela nasce com esse propósito de ofertar um curso superior gratuito, tá? Para alunos da periferia. É o recorte que eu faço, tá? Então, esta é a história da FEDUC. Que é linda. É linda, é doída. Sim. E eu faço um papel que eu acho que eu não deveria fazer. A visão da FEDUC é um dia deixar de existir, tá? Para que essas pessoas que estejam nesse espaço possam escolher ou ir para uma USP, ou ir para uma PUC, ou ir para uma FEDUC. Tá. Você entende? Então, que não seja a única opção. que não seja a única Mas que opção. bom que tem FEDUC, Que né? bom que tem FEDUC. E hoje, quais são esses números da FEDUC? Quantos formandos você já teve? Como é que tá isso? Porque é realmente um trabalho, né? É um trabalho muito profissional, é um trabalho de amor, né? Que eu acho que tudo que a gente faz com amor é muito mais fácil. Eu já formei 600 alunos, mas vem a parte triste. Veio a pandemia, que acabou com muita coisa, acabaram com vidas, com formação. Então, a gente teve que dar uma parada. Eu formei esses alunos, né? No finalzinho, já estava todo mundo quase formando, mas ainda faltava um semestre e meio. A gente deu a tal da aula online, né? Um ensino à distância. E, gente, vamos falar a verdade, nesse país, ensino à distância é só para quem tem o conforto do lar, para quem tem uma conectividade em casa. Para quem tem infraestrutura. Infraestrutura. Tanto lado físico quanto do emocional. E é o básico, né? É o básico. É o básico. Porque às vezes nem espaço para isso tem, né? Nem espaço para isso tem. E a gente via isso nas telas. Olha só. Então, o que a gente resolveu a FEDUC fazer? Vamos formar sabendo que a gente não formou bem. Não dá para mentir. Tem gaps. Tem gaps aí. Mas, enfim, não dava para trabalhar tudo. Imagina, um celular. Imagina ler um texto de filosofia nesse celular, de noite, depois de você vir do trabalho. Pelo amor de Deus, né? Então, agora, a FEDUC deu essa parada, né? Formamos 600 alunos e a gente teve que expandir um pouco mais o projeto. Então, esses alunos agora, voltamos para o presencial, né? Eles têm uma bolsa de estudo e, além de tudo, uma bolsa permanência. Olha. Eles vão ganhar para estudar. E aí que vem a crítica, né, de um determinado grupo que fala na minha cara, mas além de dar de graça, você ainda vai dar um dinheiro? Né? Tem pessoas que criticam essa forma, né? E eu falei, sim, por quê? Porque esses alunos que estudam de noite, que estudavam de noite na FEDUC, Cláudia, estavam no supermercado, trabalhando no RAP, em obra. E vale a pena a gente voltar que é a Faculdade da Educação. Então, nosso curso é para formação inicial de professores. Sim. Você imagina você formar um professor que não fez prática, que não fez estágio. E que nem tem tempo para isso. Não pode nem sonhar mais, né? O sonho é distante, né? Exatamente. Que em determinado momento vai ter que até fazer alguma opção ali, né? E sempre a opção é não fazer estágio e não estudar. Porque precisa ganhar dinheiro para pagar as contas. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu também tive uma infância onde eu estudei em escolas... não foram escolas particulares, eu estudei em escolas do governo, né? E quando eu estava na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, chegou um determinado momento que eu não conseguia. Eu quase pensei em desistir, porque eu trabalhava tanto, era tanto sacrifício para mim. Porque assim, deixar de trabalhar não era opção, porque eu tinha que ajudar em casa. E aí? E aí, como é que a gente faz? E aí? Assim, foi com muito sacrifício, sabe? Então, quando você fala isso, me remete àquela Cláudia
lá de trás, que também, sabe, ia de ônibus, de metrô, ia pro trabalho, saía do trabalho, pegava metrô, chegava na faculdade, cansada, Uhum, estudava, que naquela época era só presencial, né? uhum. E, e eu acho que o que fez diferença para mim foram professores, Perfeito. porque os professores percebiam quando eu estava cansada. Uhum, Os professores percebiam que eu estava cansada ou quando era preguiça, sabe? E os preguiçosos, mas sabia uhum, também quem uhum. estava exausto ali, né? E eu acho que alguns professores, eu não lembro nomes, mas eles falaram assim: nossa, você não pode desistir. Assim como você tem vários, mas você vai conseguir, né? Descansa no final de semana. Sabe? Dava uma aliviada, Exatamente. assim. Uhum, Então, críticas você vai ouvir, mas não uhum. desiste. Porque, você Jamais. sabe, uma palavra que às vezes a gente escuta, se Uhum, colocar no lugar dos seus alunos, e eu me coloco nesse uhum. lugar, sabe? Ter alguém te apoiando, É. isso dá uma motivação pra gente Dá. diferente. Mas olha só, ela investe, né? Então a gente investe o tempo para essas Exato. pessoas. A gente Uhum. investe todo o conhecimento para essas alunas e alunos. E aí vamos agora fazer uma outra parada. Então a gente está falando aqui de uma história, né? A Uhum. gente está falando de fatos. Né? Você mesmo já falou, Sim. Rose, educação realmente é o que muda, né? Você está E aqui por todo conta mundo desta fala educação. isso, E né? todo mundo está falando Concorda, isso. não necessariamente faz, né? Aí eu te pergunto, por que a gente concorda, por que a gente sabe e a gente não se une para fazer algo diferente? Porque a FEDUC tem aquela história, um andorinha não faz verão, Exato. tá? E aí quando a gente vai olhar para os números, Cláudio, é assim, 74% dos alunos, dos estudantes que fazem curso superior em licenciatura e pedagogia, quase todos esses cursos são noturnos. Vamos começar a pensar. Não, o curso noturno não forma, eu estou falando, porque a minha instituição, com toda a criticidade, com toda a vontade de fazer, com todo o conhecimento, a gente não conseguiu, porque tem um gap muito grande da escola pública. E a Uhum. maioria dos alunos que cursam pedagogia, Eles eles vieram. vêm dessa escola. Uhum. Então, 3.200 horas para dar conta de um gap e também formar tecnicamente a profissão. Gente, não fecha a conta. Hum. E o mais preocupante é que esses cursos estão lotados. O número de matrícula é absurdo. E vem todo mundo falar educação que resolve o problema do país. Então, eu tenho aqui, a gente não tem a bala de prata, lógico, mas a gente também precisa entender que ou a gente dá um curso de formação inicial de professor de qualidade, e de qualidade, quando eu falo, é tirar o gap da Não é só educação básica. número. Não é só número. Não pode ser, Não né? adianta falar Não que pode ser educação não ainda, né? Se a pode. gente está falando que é a base, né? É E que é a lógico, é necessidade, e lógico. que é o que vai, enfim, movimentar. E aí, esses estudantes que saem desse curso mal preparados por diversos fatores, que tem o gap da educação básica, precisa Uhum. trabalhar, tá com o Pires assim na mão. Não faz o estágio, porque o meu trabalho de pós-doutorado está aprovado, não faz estágio. Uhum. E é louco, porque não faz estágio? Porque eles estão trabalhando de manhã, a escola está aberta de manhã, como é que vai fazer o estágio? Então a gente está formando muito mal por conta desses fatores. Eu não estou falando de competência do professor que está formando o aluno. Eu estou falando desses fatores Uhum. extra Uhum. ambiente formativo que afeta. Não faz estágio, porque o estágio tem que ser de manhã, mas tem que trabalhar também no hospital. Não estuda porque fica cansado, você mesmo falou. Chega Uhum. muito cansado. Como é que a gente forma esses professores para retornar para dar aula na educação básica pública? Vai defasado, defasado continua. O que mais me impressiona é quando eu falo isso com vários especialistas, a resposta é: ah, mas isso a gente sabe E ninguém faz nada. e ninguém faz nada. Uhum. Quer dizer, a mudança vem do incômodo. Se É, as pessoas não estão incomodadas, não vão se mexer, não vão se Rose. mexer. E aí, como que é a voz da Rose, por enquanto, nesse eco todo? Como que Então, você, qual que é a tua ação para que isso não seja só eco, para que então, isso seja uma transformação? ótimo. Enquanto a gente estava com a FEDUC noturna, Uhum. fazendo uma pesquisa se a formação era possível noturna, eu estava muito só, porque foi um investimento muito da família financeira, a gente não tem Uhum. parceria. Uhum. Porque uma vez se tratando de um projeto para verificar
né, a causa, eu não podia pegar parceiros. Então, agora, a gente vai fazer esse integral. Mas esses alunos vão ficar o dia inteiro Mas isso na a escola. partir de quando? 2024. 2024 É. já. Então você já está com um processo seletivo. Já começa o processo seletivo em janeiro. Tá? Para isso, eu quero montar uma coalizão, Cláudia, porque eu sozinha também não vou conseguir. Coalizão, realmente de... Mas você vai precisar do governo também. Você vai precisar do público e do privado aqui. O governo, a gente só vai chegar no governo para falar, olha, tem uma política pública aqui que a gente quer implementar. Isso. Porque a gente precisa mostrar dados, tá? Se bem que o governo agora está maravilhoso, ele está olhando para esses cursos de ensino à distância. Mas ele está olhando, olhando olhando para ver a qualidade. Tá. Né? Essa foi a discussão da semana. O ministro falou, vamos ver a qualidade de formação desses cursos EAD, porque Priscila Cruz, do Todos pela Educação, também falou, a maioria do curso de pedagogia, de licenciatura, é à distância. Aí eu te pergunto, ensinar à distância pode ser até fácil. Difícil a gente garantir o aprendizado à distância desses alunos. Então, agora a gente tem pelo menos uma preocupação em olhar para esses cursos à distância. E está prometido que o Ministério da Educação vai olhar, e eu estou torcendo para fechar alguns. Porque se a gente não entra desta forma, a gente não resolve. Tem que passar régua, né? Tem que passar. Tem que passar régua. E aí vem também aquela discussão. Mas então você vai tirar a oportunidade desse aluno estudar pedagogia? Não. Não estou tirando. Se tiver um curso de qualidade e a gente entender que esse aluno que está estudando pedagogia precisa de um suporte financeiro, ok. Você entende? Agora é difícil, mas não é impossível, Cláudia. Não é. Basta a gente realmente ter vontade política. Então, quer dizer, você, além dessas políticas públicas, de entender o mercado, entender as dores, dar uma formação, você está envolvida também nessas mudanças do governo, nessa política pública? Não estou envolvida. Tá? Não estou envolvida, mas eu conheço bastante as pessoas que lá estão. Tá. Então eles sabem então bastante. Você está acompanhando. Eu acompanho. Enfim, e realmente você tem percebido, ou pelo menos tem essa perspectiva de que tem melhoras aí. Tá, alguma coisa está mudando. Só o fato de olhar para essa questão do EAD, sabe? Mas também a gente precisa olhar do noturno. Porque eu tenho os dados que também não funcionam. Aí tem uma coisa bem interessante. Rose, mas como é que isso vira políticas públicas? Temos mulheres do Brasil. Né? A gente tem um grupo que é de número muito forte. E se a gente tem uns dados muito importantes, a gente pode sim modificar esse processo. Porque o Chile resolveu, nosso país vizinho. Tudo bem, o Chile é uma tripinha. Eu aprendi, fui lá no Chile aprender. África do Sul. Tem case, mas também tem cases de Finlândia, Coreia do Sul, que todo mundo gosta muito de falar e que eu admiro, e que as pessoas querem copiar, importar esse modelo para o Brasil, e eu falo que não funciona. Não funciona a gente importar um modelo de Finlândia para o Brasil. A gente tem que entender as nossas características. As nossas dores. A única coisa que a gente pode importar desses países que são ótimos na avaliação é importar uma coisa que eles têm em comum. Todos eles valorizam a profissão professor. Todos eles valorizam a formação do professor. Se a gente conseguir importar isso, eu acho que a gente tem aí um caminho um pouco mais próximo de qualidade da educação. Que bom, hein? E aí, para 2024, você acha que já vem essa mudança? Não vem. Não. O Chile resolveu e foram 20 anos. Eu sei, mas a gente já começa nessas mudanças a partir do ano que vem ou não? Não. A FEDUC, sim, já começa com esse projeto. Mas o governo ainda não. Não, é muito difícil. Mas, Rosa, a gente está falando de faculdade, né? Mas se a gente olha a educação como um todo, até só para a gente fazer um panorama, existem dores em toda a cadeia? Existe dores? Existe. Existe. Quando eu tô falando essa preocupação que você está falando também? E existem políticas públicas ou ações para resolver esses problemas? Temos. Eu acho assim, quando eu falo assim, ninguém está fazendo nada, eu falo ninguém, até eu, né? Eu enquanto especialista da área, eu enquanto sociedade, porque a gente só olha o número e só vê o diagnóstico. É lógico, tem alguns centros de excelência de formação, existe. Mas se a gente olhar os estudantes que estão nesse centro de excelência,
não são os estudantes periféricos, tá? Então, tem uma boa vontade, sim, Cláudia. Tem muitas empresas, instituições que estão, sim, querendo mudar, mas, no meu ponto de vista, é um ponto de vista de especialista e pesquisadora, a gente precisa unir forças e não levantar a bandeira que esse projeto é meu. Aí fica muito aquela briga. Não, o projeto tal resolveu o problema de formação do município. Não vai resolver o problema de educação. Vão ser problemas pontual. pontuais. Uhum. Sabe, prêmio de professor eu Mas acho você acha que maravilhoso. isso não é mais uma questão assim de resolver o problema da pessoa, talvez, Por isso ali, que quer do levantar, da educação? sabe, quer Exato. botar a bandeira. Uhum. Então, eu entrei nessa escola, então a instituição XPTO resolveu. Enquanto não Mas for... a gente, então, tem uma dor institucionalizada É ali, lógico, né? é lógico, é lógico. Eu adoro quando os professores recebem prêmio, nota 10, adoro. Então, tem um professor de matemática que a gente vibrou que ele recebeu. Mas ainda é um prêmio individual, não é o prêmio da educação, entendeu? Porque esse professor um dia vai aposentar. E aí? Aqueles alunos vão ficar sem o professor de matemática. Porque entra outro professor de matemática que vem com uma outra formação. Então, o que eu estou falando aqui, eu acho que é uma mudança que tem que ser estrutural, sabe? E é difícil, e é doloroso. A gente precisa abrir mão de algumas coisas. E aí a gente está falando de educação tanto pública quanto privada? Não, eu estou falando da educação básica pública. Básica pública. Quando você falou do ensino superior, eu estou falando... Meu recorte é ensino superior de formação de professores. Mas aí a gente está falando do público, que a gente tem um gap gigantesco, Exatamente. né? Porque quando a gente vai para o privado... tem autonomia ali para resolver. Tem lá seus problemas. E tem autonomia e tem, Exatamente. né, enfim. E quando eu falo de educação pública, são quase 85% de crianças e jovens que estão na escola pública. Então é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi a educação pública, mas não para dar aula na escola, mas para olhar a formação desses profissionais que estão lá. Vamos fazer uma brincadeira com a medicina e com a educação? Ah, vamos. Vamos, porque todo esses dias topa. Eu até ouvi que é o seguinte: há 20 anos atrás nós tínhamos 3 faculdades de medicina no Brasil. Hoje já são dezenas. Mas e a qualidade, a quantidade que se forma? Né? Então vamos puxa lá. esse gancho, vamos falar aí. Então vamos falar também, antigamente, da formação de professor, era magistério, era top, formação de excelência. Ser professor era, assim, o top de carreira feminina, né? Lembra? Sim, todo mundo queria ser Todo mundo queria ser, era respeitado. Era respeitado, porque exemplo. era uma formação respeitada, era o magistério. Tá? Então a gente chegou aqui, né, de uma formação desvalorizada, a gente sabe disso. Se a gente não olhar para essa verdade, a gente vai estar mentindo. A medicina tá como, né, uma formação, pô, médico, uau, só faculdade de excelência. Também abriram a porta para o curso de medicina. O que isso vai acontecer? Não dá. O que já está acontecendo. Está acontecendo. Perde qualidade. Vamos falar agora. Formação de professor do jeito que está. E todo mundo fala, gente, o país é saúde e educação. Mas se você olha a formação dos médicos ainda hoje, é integral. Vão para o hospital. O problema não é o mesmo? Então. A gente não está falando de um problema... pontual e real. Então, hoje os médicos vão para o hospital, tem residência. Tem que trabalhar em vários hospitais. Tem que ter a prática. Bom, tudo bem. Se a saúde, estão investindo até agora. Na pedagogia, ninguém olha. No curso de licenciatura, ninguém olha para a formação de professor como se olha para a formação do médico. Não tem prática. E eu estou falando aqui de uma pesquisa que eu fiz autorizada. Estou autorizada. Fiz esse pós-doutorado na Fundação Carlos Chagas. E os alunos do curso falam assim, professor, a gente não faz o estágio. E o que eu estou falando aqui é sério. Não é mentira. E o que mais me deixa triste é que todo mundo sabe disso. Então, o que pode acontecer com a medicina? Estão abrindo portas. Talvez a prática vai ser num boneco de cera. Aí eu te pergunto, Cláudia, você iria fazer uma cirurgia com um médico que não teve prática? Não. Nem levar minhas filhas. É lógico. E com o professor a mesma coisa. Por isso que ninguém está levando o professor. Os alunos não estão indo. Os alunos de elite não vão para a escola pública.
Gente, a escola é pública, é nossa, mas não vão, porque sabem que é o professor que está lá que não teve prática. Esse é o grande Não é problema. preparado. Não é preparado. Aí o que a gente faz enquanto sociedade? Vai criando instituições particulares, muito caras, que acha também que vai dar conta, porque, né, porque a cara é boa. Exato. Né? Eu acho assim, a gente tem água aqui, né? A educação devia ser assim, água. Aí vou comprar aquela água lá daquele bairro que é melhor do que do outro. Educação, o ideal da educação é assim, você botar a tua filha e teu filho do lado da tua casa. Não precisar usar um carro para ir numa escola que é cara, que é bonita, porque tem um marketing maravilhoso. A educação, ela tem que ser para todos mesmo, não só apartado, né? A escola pública está apartada de um bairro de elite ou da elite. Estamos divididos. Por isso que eu falo, a minha luta é pela educação básica pública. Que bacana, que luta, hein? É. Não desista, hein? Jamais. Por favor, jamais. Mas depois desse jamais. programa aqui, eu acho que vai todo mundo querer ajudar a FEDUC. Claro, e vamos. Já estamos, viu? Já estamos. E dentro do Grupo Mulheres do Brasil, você lidera o Comitê de Educação também. Quais são as ações, ou as principais ações que você lidera ali? E como isso gera transformação em massa? Maravilha. Isso, dentro do grupo, a gente demorou bastante enquanto líder do Comitê de Educação, porque são várias pessoas querendo ajudar a educação. O Brasil tem muita gente querendo ajudar. Se não todos, né? Se você convidar uma pessoa que quer ajudar a educação, qualquer um tem alguma ideia sobre educação, né? Exatamente. E lá no grupo não foi diferente. Então a gente foi aprendendo, né, o caminho das pedras. Em determinado momento, nossa mestre maior, Luiz Helena Trajano, ela tem aquela frase: a gente precisa olhar a ponta. Vamos ouvir o que o professor quer. E isso eu também fiz a relação com Unidos pela Vacina. A gente olhou os municípios, o que estava faltando lá, de freezer, geladeira. Exato. Aí a gente foi olhar a ponta. Qual é a grande ação nacional agora? Tem o Conselho Municipal de Educação, tá? Que é um espaço extremamente importante para a educação, porque é ali que se discute o município. A gente está pleiteando 2 assentos nos Conselhos Municipais de Educação. Então, a gente quer uma mulher titular em cada município, no Conselho Municipal de Educação, e uma suplente. Quantas já temos hoje? A gente, em menos de 2 meses, a gente já conseguiu 11. 11? 11. Então, a gente tá... A meta? A meta é todos os municípios. Todos Tudo bem que tem 5 município... mil e tantos, mas tem município que não tem Conselho Municipal de Educação. Então, a gente ainda vai entrar nesse que tem, porque isso é uma meta Mas do isso é o plano. que 80% dos municípios tem ou não? Eu acho que 80% não, menos. Menos, Tá. Eu tenho esses dados, mas é menos, sabe? E é uma meta do Plano Nacional de Educação. A gente precisa valorizar o Conselho Municipal de Educação, porque o Conselho Municipal de Educação forte fortalece a educação básica do seu município. Poxa, a representatividade é ótima, né? E aí você traz mulheres, não é isso? Mulheres do Brasil sentadas mulheres lá. do Brasil sentadas, porque quer dizer, tem uma base, não é? Tem um propósito ali para trabalhar. Vão ser formadas... Tem uma agenda. Exatamente, para qualificar a discussão do Conselho. Que legal, que bacana. E aprender também com os municípios, né? Porque a gente está aqui no nosso desafio. Pedestal. Até falei que a gente ia falar de desafio. Para mim, esse é o desafio. Esse é o desafio. E aí, isso tá te motivando? Como é que você tá eu com entro isso? no estado Porque de lindo flow. É lindo esse projeto. Eu entro no estado de flow, eu vou fazendo. Sabe? Agora mesmo a gente já viu, a Paula vai conseguir uma conselheira municipal em Osasco. Em Osasco, né? Eu acho que talvez essa semana ainda já consegue, né? E também em cidades próximas. Exatamente. Porque acho que essas indicações também, elas ajudam bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Então é sobre isso, né? A gente se unir para a educação. E não é romantismo, não é nada marqueteiro, sabe? Você conhece o grupo, né? É sempre com a intenção de ajudar o Brasil. Claro, não. A gente conhece, a gente até convida mais mulheres a participarem. Você não quer fazer um convite para as mulheres que têm esse perfil? Vamos aproveitar, então faça esse convite. Então, mulheres do Brasil, mulheres que não estão no Grupo Mulheres do Brasil ainda, tem que se inscrever lá, mulheresdobrasil.org.br, tá? Faça parte e vem conosco participar dessa ação nacional que é fortalecer o Conselho Municipal de Educação, para que a gente aprenda com o município, que tem municípios maravilhosos, com índice de alfabetização da idade certa magnífico, para ajudar a gente a unir forças e fortalecer esse espaço de discussão do seu município.
Então, E qual é o perfil dessa mulher? a gente quer mulheres que estejam primeiro assim, né? Como a gente aqui, né, Cláudia, fala de educação e já está querendo. Claro, a gente já está querendo fazer. Já está querendo fazer. Tem que ter Aham. esse perfil. Isso é um negociável nosso, Conhecer um pouco né? de educação. Conhecer um pouco de educação, conhecer dos problemas da educação e até das soluções, né? Porque às vezes a gente está falando de problema e tem gente que tem outras soluções por aí. Mas a nossa solução agora de escolha é ouvir a ponta, olhar o município, aprender com ele e qualificar uma discussão, porque as nossas crianças e jovens estão precisando da gente. E esse é um cargo remunerado ou é voluntário? Não, é voluntário. É O Conselho voluntário. Municipal é voluntário. Tá. Então, um projeto imenso aí para colocar mulheres do Brasil Uhum, nessas funções para ajudar e fortalecer. exatamente. Entrando, temos isso, tá? Fechamos em um ano, vamos colocar Uhum. 6 meses, um ano. Uhum. E como que você acha que consegue transformar, gerar em massa isso? A gente primeiro vai fazer o piloto. Eu quero ter até fim do ano 30 municípios com mulheres do Brasil. A gente vai fazer uma formação, né? Porque precisa saber o que é ser conselheira, né? Não é chegar e entrar, sentar numa cadeira somente por sentar. Até o ano, Não, a gente vai começar a formar em fevereiro. tá, mas você tá falando que quer ter 30 mulheres Até dezembro, até final de novembro. Tá, até esse ano, 30 2023. municípios tá. lá com a gente ocupando Maravilha, espaço. já temos 11. Já temos 11. Aham. Olha, vamos ver, ela investe e vai ajudar a gente, Sim, hein, Cláudia? vamos, a Paula também vai ajudar ótimo. ali. Aí a gente forma, vai criar um piloto, e aí a gente cria a demanda dos municípios, né? Ah, eu também quero, eu também quero, eu também quero. E a gente vai conseguir. Tem uma coisa, quando a gente investe, quando a gente empreende a nossa vida em qualquer outro espaço, tem algo para mim que é muito importante, essa vontade, essa criatividade, tá? Medo a gente tem, mas deixa o medo lá atrás do banco e põe a coragem do lado e a gente vai seguindo, entendeu? Eu acho que assim é um propósito maior, entendeu? Uhum. E se tiver medo, não vai conseguir fazer. Não vai. Nesse caso, não dá para ir com medo. Não dá. Você tem que ir mais com fé, com o coração aberto, né, do que isso. Mas me conta uma coisa, tudo isso, a Rose, e a Rose mãe, família, como que você consegue? Uau, a Rosimã e família. Eu tenho aqui uma história bem interessante, Cláudia. Eu tenho 4 filhos. Já, 4 filhos. Um fez 30 ontem, outro vai fazer 32, 28 e 25. Menina, com essa cara de menina que você tá. E foi assim, sabe trocar o pneu com o carro andando? Ah, Nunca deixei de trabalhar, porque eu não queria. Admiro quem tem a coragem de parar de trabalhar e viver a maternidade, né? A gente sempre fala, mulher tem que fazer o que ela quer. Eu sabia que eu tinha um propósito maior, então eu fui mãe e metade também mulher trabalhadora. Então ser mãe para mim foi uma cura, porque eu era uma pessoa, eu não podia ter filhos. não? Eu fui diagnosticada com uma mulher infértil. Então meus filhos, além dos meus filhos, me salvaram, tá? Aham. Então em 1990, Uhum. eu vou numa consulta e uma médica fala, você não pode ter filho. E era um desejo meu de ter 4 filhos, entendeu? Olha só. Então, ser mãe para mim além de ter Mateus, Samuel, Isabela e Nicolau, é ter assim a certeza de que quando a gente quer, vem alguma, né? Eu não falo quando a gente quer, a gente consegue, não é só querer, né? A gente Sim. precisa de ajuda. Claro. Então, eu tinha que fazer ótimos tratamentos e tem Deus sempre nas nossas vidas, Mas né? você estava certa que você ia ser mãe, provavelmente. Tava certa. Aí, É tá sobre vendo? isso. É isso. É sobre isso. É muito mais do que só querer, é realmente você se projetar lá. É Né? muito Você mais se que só projetar. querer. E- E ter rede de apoio, Claro, né? Eu tenho um claro, marido precisa. formidável, pai dos meus 4 filhos. Falou, vamos junto. Né? E como é que ele encara a Feduc? Como é que ele vê toda essa tua dedicação para... Ele é do mercado financeiro, Aham. né? Ele olha o projeto como algo assim, para ele é muito importante. Ele sempre fala disso, que para ele É também é orgulho importante. também, É um né? orgulho, que ele também veio, né? Ele veio do mesmo bairro que eu, né? De uma situação muito, muito diferente. E agora também chegou num patamar muito bom pela educação. Ele estudou no mesmo colégio. Então, ele vê realmente como algo que é importante. Que bacana, que Tudo bem que história. tem aquilo, né? A gente tá naquele país, mas vai ficar até tarde, e as crianças? Isso acontece na nossa vida de mulher ainda, não vou mentir que não, né? Mas a gente foi levando. As crianças, mãe, vai demorar? Vou. Aí o Márcio, vai demorar? Vou. Um cuida do outro Um aí. cuida do outro e E vamos se vira, junto. a Luísa fala que ela não teve dor de filho, né? Essa Você frase fala que é eu da também Luísa. eu esqueci a maternidade, eu falo. Quando eu viajava com os 4, agora eu lembro. O Márcio falava assim, mas você lembra daquele restaurante? Não, porque eu tinha que tomar conta de 4.
Tava lá. É engraçadíssimo isso. Você lembra da bagunça Eu dos lembro da filhos, bagunça, você lembra da das brigas, desorganização. isso. Mas da viagem, assim, é muito difícil eu ter lembrado. Mas a maternidade te ajuda muito nesse processo, né? Exatamente. Porque você vê teus filhos, lógico, seus filhos tiveram uma outra oportunidade, assim como as minhas filhas também Perfeito. têm uma outra realidade, mas eu acho que, assim, tem esse espelho, né? Tem esse espelho. O meu filho, caçula, mas que tem 25, trabalha comigo na Fedura. Ah, ele trabalha? Ele achou o propósito. É mesmo? Olha que orgulho. Ele achou o propósito. Ele achou o Aham. propósito. Vai aprendendo, né? Aham, que Vai bom. sentindo, Né? Também Sai da tá ali, bolha, né? Tá ali na veia, É. né? A gente precisa tirar essa juventude da bolha, né? Uhum. E você vê ele poderia escolher várias coisas, Poderia. né? Poderia escolher várias E ele coisas. escolheu ali É. e tá feliz Tá e tá feliz. conduzindo, e com certeza É. vai trazer também um pouco dessa visão dessa geração aí, não é? Que faz toda a diferença, não faz? Toda a diferença, mas você pode ter certeza que faz. É muito bom a gente ter raciocínio dos jovens junto com raciocínio mais de pessoas maduras. Dá ali uma mistura bem interessante. Eu tô gostando bastante. E dentro lá do grupo, se as pessoas quiserem fazer parte da educação, tá aberto, é aberto, não necessariamente do cargo lá para ajudar nas prefeituras, nos municípios. Mas fala assim, eu sou da educação, eu quero apoiar a educação. Como é que a gente pode fazer esse Você está convite? falando deste... Para as mulheres que não são do Grupo Mulheres do Brasil ainda, que estão te assistindo e falam, adorei a Rose, eu acho o trabalho dela fantástico e quero estar do lado da Rose lá no Mulheres do Brasil. Ótimo. Entra no Grupo Mulheres do Brasil e me acha. E venha fazer parte. Venha, porque educação não é só quem entende educação. A gente precisa de pessoal de dados, políticas públicas, sabe, pessoal do raciocínio lógico, para organizar esse Brasil com os dados. Então, entre no grupo, me procure, pode mandar meu e-mail para educação@grupomulherdobrasil.org.br, que eu mesmo respondo e chamo você para vir para cá. Olha, muito bacana ter você aqui. Você viu como passou rápido o nosso tempo? Passa rápido, passa. Menina, a gente conversaria 2 dias aqui. Eu admiro muito o seu trabalho. A gente se conhece desde quando eu entrei no Mulheres do Brasil. Você já estava lá, eu acho que 2014. Foi isso. Alguma coisa assim. E assim, admiro cada vez mais. E hoje conhecendo a tua história, porque isso é uma delícia aqui, que a gente conhece umas histórias que acho que é tão difícil eu conhecer, né? E assim, te admiro ainda mais por tudo que você está fazendo. Te desejo sucesso. Obrigada, e vamos acompanhar esses números. Vamos sim. Juntas somos mais fortes, não é? Sim. Obrigada, querida. Sucesso. Obrigada. Lindeza.